2, então a base eu ainda não sei, mas eu sei a altura que é 2. Bem, quem é a base? A base é essa parte aqui de baixo, que claramente está associada com o θ. Claramente está associada com o θ. Porque quanto maior... Veja, aqui você está vendo um θ fixo, mas ele podia estar aqui. Teria uma base menor. Ele podia estar aqui, tu teria uma base maior. Tá entendendo a lógica da base que eu estou falando? Sim. Tudo depende do θ, tá vendo? Quanto maior o θ, maior é o lado da base aqui de baixo. Então, claro que a base depende do θ, beleza? Agora, como? É só você lembrar das funções trigonométricas, né? Qual que está associado com a base? O cateto adjacente, né? Porque, vamos dizer assim, esse cara é o cateto adjacente do ângulo, concorda comigo? Uhum. Cateto adjacente é o lado que está ali pertinho do ângulo. Então, a ideia é essa. Agora, como é que eu vou pegar aqui o cateto adjacente? Cosseno. Então, vai ser, seria com a hipotenusa, né, vezes o cosseno. Mas a questão é que eu também não sei quem é a hipotenusa, né? Isso é um baita de um problema aqui. Caramba, esse problema foi mais difícil que a encomenda, hein? Nossa senhora. Eu não sei quem é a hipotenusa. Eu só consigo resolver um problema desse se eu souber quem é a hipotenusa. E ele não cita quem é a hipotenusa. Ele só cita que esse ponto é um. Merda. Rapaz, talvez minha ideia esteja toda louca. Tu por acaso não tem a resolução dessas contas aí, não? Tenho que procurar. Calma aí, vou ver se acho. Beleza. Tô pensando aqui ainda. Nossa, ficou difícil essa. Eu não tenho tamanho ali, né? Aí complica. Ponto B. Se eu conseguir escrever isso. Já te mandei foto da Ah, resolução. é? Pô, velho, por que você não manda o PDF, cara? Agora você sabe fazer. Manda o PDF, hein? Triângulo OAB. OAB. Base. É verdade, dá pra fazer desse cara todo. Triângulo OAB. Triângulo AB. É, beleza. Eu acho que o jeito que ele fez é bem mais tranquilo. Não precisa de função trigonométrica tão direto. Agora sim, valeu. Sim, eu acho que eu entendi agora o que ele quis fazer. Área do triângulo OAB. Base vezes a altura, que é 2. Daí é bizarro, né? Porque, ó, ele tá pensando no triângulo OAB, ou seja, esse triângulo que eu vou pintar aqui, cara. Olha só. Ele vai calcular a área desse triângulo e depois ele vai diminuir a área desse triângulo aqui. Então vamos calcular a área do triângulo que eu pintei de laranja primeiro. Aí em Portugal vocês basicamente só podem usar base vezes altura dividido por 2. Então a gente tem que olhar, a gente tem que entender quem que é a base e quem que é a altura desse triângulo. Beleza? Bem, quem é a altura do triângulo? Você pode pensar que a altura do triângulo é isso aqui, ó. Ah, mas a altura está fora do triângulo. Não tem problema. É uma projeção. Funciona do mesmo jeito. Contanto
que a altura ela seja perpendicular à base. E a base do triângulo está aqui, né? Ou seja, a altura seria perpendicular à projeção da base mesmo. Então é só isso. Portanto, quem é a altura desse triângulo aqui? É essa parte que eu vou pintar de laranja aqui para tu entender melhor mesmo. A altura é 2, certo? A gente sabe que esse ponto mede 2 de altura. Uhum. E a base é 1. É estranho, eu sei que é estranho, né? Imaginar que tu tá medindo a altura fora do triângulo. Mas é porque o conceito de altura para a gente ele é um pouco deturpado, né? A altura é uma reta que ela é perpendicular à base. Isso que é altura. Por exemplo, quando você vai no médico, ele te fala, fica reto para medirmos sua altura, né? Ou seja, fica reto, fica perpendicular ao chão. E essa reta aqui, ela é perpendicular ao chão. No caso do triângulo, é a base dele, ok? Então, por isso que o triângulo, a área laranja aqui, vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, ou seja, 1. Tudo bem? Tudo. Agora ele quer que a gente calcule, agora para conseguir calcular a área verde, que é o que nos interessa, nós precisamos calcular essa areazinha aqui. Aqui não tem segredo nenhum também. Por quê? Porque a base também é 1, né? Isso aqui mede 1. Uhum. O enunciado cita que isso aqui mede 1. Então a base é 1. A altura é quem? A Seno, a altura, de novo, é essa reta perpendicular aqui, certo? certo, que é seno. Tem a ver com o seno, perfeito. Seno de θ. Na realidade, né, quando a gente para pensar no cateto oposto aqui, pensar aqui embaixo, seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que dessa vez a gente sabe quem é a hipotenusa. A gente sabe quem é a hipotenusa desse triângulo aqui. Porque como ele é um triângulo, como ele é um círculo trigonométrico, mede 1. O raio é um círculo trigonométrico. E a hipotenusa é o raio. Certo? Certo. Então, o CO, que é a altura, é 1 vezes o seno. Beleza? Que é o próprio seno. Então, a área que nos interessa vai ser a subtração desses dois, né? A área verde. Pô, essa aqui era de boa. Que droga. Olha, o ruim é isso, né? Quando a gente. Às vezes, eu falo até para vocês isso e não sigo a minha própria ideia. A gente vai, pensa numa coisa, né? Para resolver, e não pensa em situações mais simples de como poderia ser feito. Daí já era. Opa, vou escrever aqui. É área laranja menos área roxa. Então, área verde vai ser igual a 1 menos área roxa, que é seno de θ sobre 2. Ok? Ok. Essa é a área verde. Que eu acho que é uma das opções enunciadas, né? A B. Então, do jeito que eu estava fazendo, eu acho que não daria para resolver mesmo, porque tu ia ficar faltando, né, o valor da hipotenusa. Ou daria, mas seria muito complexo. Então, qual que foi o segredo desse problema aqui, cara? E esse segredo é muito importante para resolver problema no exame nacional, que é a projeção fora do triângulo para calcular a área, entendeu? Não sei o quanto tu já viu isso, mas isso é muito importante. A altura do triângulo encontrada fora do triângulo. Beleza. É que também, né, são tantos triângulos que dá para criar aqui que a gente fica até meio perdido, né? O triângulo que tinha que criar era esse grandão, para depois fazer a subtração pelo pequeno. Mas, infelizmente, né, é assim que é a vida. Deixa eu pegar aqui a próxima.
em relação ao referencial blá blá blá, qual dos seguintes vetores é normal AB? A beta. Pô, isso aqui tem um jeito muito fácil de fazer, muito fácil de fazer, só que não pode fazer em Portugal desse jeito. Que droga. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, já que não pode fazer desse jeito fácil que eu conheço? Bem, primeiro você tem que entender o que que é um vetor normal ao plano, né? Um vetor normal ao plano é o seguinte, você tem um plano, É o perpendicular ao plano. exatamente. Então, você pode criar um vetor aqui normal, que é perpendicular ao plano, perfeito. Esse é o vetor que nós estamos procurando. Ah, só que esse vetor, obviamente, ele tem a ver com características do plano, né? Em especial com os vetores diretores do plano, esses caras aqui, ó. Esse vetor que eu acabei de desenhar, ele é perpendicular ao mesmo tempo a esses dois vetores ali. Tem que ser perpendicular ao mesmo tempo. O problema é o seguinte, é difícil você pensar uma conta que encontre a perpendicularidade ao mesmo tempo dos dois caras. É bem difícil. Lá, né, na faculdade, a gente tem uma conta mega fácil, resolve isso rapidão. Mas aqui, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar uma condição de perpendicularidade, que é o seguinte, você tem que pensar em um vetor que quando você multiplicar, fizer o produto escalar, isso sim é algo que vocês veem aí em Portugal, quando você fizer o produto escalar por esse e por esse, tem que dar zero. Vai dar zero. Né? Isso. Então você tem essa lógica, né? Você vai colocar aqui um XYZ, e esse cara tem que dar zero, e pelo outro também. 1, menos 4, 3. Daí, no caso, nosso vetor aqui é justamente esse XYZ que eu estou procurando. Mas, pô, como é que a gente vai pensar um vetor assim, né? Não é muito fácil, mas existem algumas formas, né? Por exemplo, envolvendo mais ou menos um sistema de equações. Porque aqui, se você fizer o produto escalar, né? Vai ficar com menos 2x mais 5y igual a zero, do primeiro. E do segundo você vai ficar com x menos 4y mais 3z igual a zero. Então, nós queremos valores de x, y, z que fazem essas duas equações serem verdade ao mesmo tempo. Ah, mas e aí, né? Deve ter uma série de vetores que fazem isso ser verdade ao mesmo tempo. O problema é que não é muito fácil de achar, assim, né, por sistema. É ruim ficar chutando valores, né, e tal. Mas, infelizmente, é o caso, que tanto é que lá na resolução ele não mostra, né, um jeito de fazer. Então, mas tem opções, né? Ah, tem opções. Isso aqui, apesar de não ser usual, né, vai nos ajudar. Uma vez que você entendeu que o produto escalar tem que ser zero, é só você pegar as opções e jogar ali, entendeu? Uhum. Por exemplo, vamos pegar a opção A aqui, 5, 2 e menos 3. Provavelmente aqui vai dar pau nesse aqui, quando eu fizer o produto escalar com esse. 5, 2 e menos 3, certo? Então, bem, vai dar 5 menos 8 mais menos 9. 5 menos 8 menos 9. Isso aqui é diferente de zero, né? Então já daria para excluir o A, entendeu? E assim a gente vai excluindo até achar a resposta certa, beleza? Sim. Veja o problema aqui que eu quero que você entenda, Gabriel. Não tem como resolver esse problema
Me parece que não tem como mesmo resolver esse problema sem você ter as opções para testar, tá bom? Não tem como. Porque, veja, esse sistema de equações que eu criei aqui, ó, ele é um sistema com três incógnitas e duas equações. Ainda falta informação, né? Ainda falta informação. Então, não teria como resolver esse sistema e encontrar o valor específico. Portanto, o negócio é chutar valores mesmo. Foi o que ele fez aqui. Né? Deu umas opções, tu coloca ali e encontra a resposta. Tá bom? Tá bom. Beleza. Vamos para a próxima. 3. Sucessão. Pô, isso aqui parece um examezinho nacional, cara. Tem todas as questões que tem no exame nacional. Deve ter uma de complexo logo logo aqui. Isso aqui já foi questão de exame. Porto Editora. Eu tinha uma amiguinha que trabalhava nessa Porto Editora. Show de bola. Considera a sucessão. Sabe-se que é estritamente crescente. Te lembras o que é estritamente crescente? Só cresce, né? Ahn, Nunca vai reduzir. Então, se ela é estritamente crescente, significa que se eu for comparar um valor com o anterior, o valor vai ter que ser. É isso, né? Peguei certo? Peguei. O valor vai ter que ser. O valor da parte seguinte vai ter que ser maior. Então, é isso que nós estamos procurando aqui. Nós queremos que, por exemplo, já que é estritamente crescente, o n mais 1 seja sempre maior que o n. Entendeu? E daí você vai ter que resolver uma inequação envolvendo isso. Que o lado esquerdo vai ter que ser sempre maior que o direito. Ou seja, o n mais 1 no lugar do n eu tenho que colocar n mais 1. Então vai ficar n mais 1 ao quadrado mais k tem que ser maior que n quadrado mais k. E daí, fazendo isso, você chega na resposta, a princípio. Beleza? beleza. Isso é um jeito bem geral de fazer. Ah, só que talvez, desse jeito, você não vai encontrar o valor do K. Pode ser. Porque, ó, você não vai encontrar o valor do K mesmo. Por quê? Porque nessa inequação, tu tem K de um lado, K do outro, corta, o K desaparece e você não consegue obter um valor do K para resolver o problema, entendeu? O que eu fiz não está Uhum, errado. Só que nesse caso, o K está desaparecendo, então ele não nos traz informação nenhuma. Isso aqui tem que ser verdade, tá? Isso aqui tem que ser verdade. Mas como o K está desaparecendo e nós queremos encontrar o valor do K, então não adianta para a gente. Nós vamos ter que usar uma outra estratégia, que é o limite aqui da coisa. Olha só. Até o 5, quem vale é 6n mais 8. E depois do 5, quem vale é n quadrado mais k. Certo? Portanto, certo. depois do 5 é o 6, já que tu está falando de uma sucessão. Então significa que quando tu colocar o N5 vai ter que ser menor que o N6. Certo? Certo. O 5 para n igual a 5 é o 6n mais 8. Então, 6 vezes 5 mais 8. Isso tem que ser menor que o n quadrado mais k com n agora igual a 6. Vou trocar a cor aqui para entender. Nós estamos pegando os carinhos aqui. Então, 6 ao quadrado mais k. Tudo bem? Entendeu o que eu fiz aqui? Entendi.
Então agora você consegue encontrar o valor do K para mim, certo? Consigo? Beleza. Quando você encontrar aí, me manda a conta, beleza? Tá. Hum. Capa vai ser igual a 2. 2. É. Maravilha. Entendeu bem, vamos para a próxima. Pegou a ideia, cara? Então, só lembrando, aquela estratégia que eu fiz primeiro era uma estratégia possível, mas no nosso caso não funcionaria, porque o K desapareceu no meio da conta. Então, você teve que buscar a informação nessa equaçãozinha aqui, né? O último termo dessa tem que ser menor que o primeiro termo dessa. Mas você chegou em 2, exatamente em 2 como resposta? Diga? Você chegou na resposta igual a 2? Sim, capa igual a 2. Sim, K foi igual a 2. Tá errado. Primeiro que não era uma conta de igual, né? Era uma desigualdade. Ah, sim, ok. Capa menor que 2. Errado também. Maior que 2. Em algum momento aí você inverteu alguma coisa, hein? Ah, é verdade, eu inverti. Então, se o capa é maior que 2, então a resposta não é 2. Porque veja a Não, pergunta. sim, ah, o valor de K pode ser menos um? Não, porque tem que ser maior que 2. 3? Sim, pode ser 3. Essa é a resposta. Pode ser 2? Não, porque 2 não é maior que 2 e não pode ser um também, pelo mesmo motivo. uhum. Então vamos para 4. Blá blá blá. A ordem desse termo é.
Sabe-se que 250 é o termo da sucessão. Mas que desgraça é essa? Tá muito mal escrito. 250 é o termo da sucessão. Como assim? 250 é o termo da sucessão. Como assim? O que quer dizer com isso? Eu acho que é um termo da sucessão. A ordem desse termo. Tá, eu acho que eu entendi. Agora que você falou, é verdade, é isso mesmo, é um termo. Então, uma das respostas é 250, exatamente. Ele quer saber qual é o N para essa resposta igual a 250. Só que ele não definiu para a gente a fórmula da sucessão. Ele deu só umas ideias aqui. A fórmula da sucessão é uma coisa que a gente aprende bem aí na escola, né? É isso aqui, ó. Então, se por acaso você descobrir quem é a razão e quem é o 1, esse cara você já tem, o 250. É, você mesmo falou, é um termo da sucessão. Então, falta descobrir quem é o 1 e o R. Daí você consegue descobrir quem é o N. O problema pede quem é o N. Mas eu não sei quem é o 1 nem o R. Quem é o 1? Bem, o 1 eu sei, né? Tá aqui, menos 2. Quem é o R? Bem, o R deve ter a ver com isso, né? Porque para pensar. O de Ele N tá mais ele- um sobre o de N. Exato. É o cara anterior mais 7 meios. Então a gente sabe que numa progressão aritmética, o que muda de um para o outro é um termo que soma. Então nós estamos somando 7 meios aqui. Portanto, a razão é 7 meios. Mas eu Certo? acho, Diga. não é só na geométrica que se pode ver a razão assim. Não, 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 não. Na geométrica, é outra história, né? Na geométrica você multiplica o termo, né? Na sucessão aritmética você soma o termo. Então a diferença de um termo pelo seu anterior é sempre a razão. Por exemplo, na progressão 2, 4, 6, 8, quem que é a razão aqui? Dois. 2. Por quê? Porque se eu fizer a subtração dá 2, se eu fizer a subtração dá 2, certo? Se eu fizer a subtração aqui, vai ter que dar a razão. Então, se eu pego um termo menos o anterior, tem que dar a razão. Se eu pegar um termo menos o anterior, vai dar a razão, certo? Certo. Então, por isso que a razão é 7 meios. Pronto. Então, agora é só você isolar o n nessa conta, né? Será que você consegue isolar o n nessa conta? Para mim?
Deu 73. 73? Sim. Temos essa opção? Temos. Beleza, velho. É isso aí. Mais uma aula dada, então, com matérias muito loucas aí. Na próxima, tente ou me avisar com antecedência ou me trazer as questões, beleza? Ficaram Tá faltando bom. dos seus estudos. Então tá bom. Falou, valeu. Falou.